Imagina só, um palco global, os maiores cérebros da programação universitária ali, competindo cabeça a cabeça. Uma batalha de lógica, de velocidade. E aí, no meio disso tudo, surge um competidor diferente, não humano. E esse competidor não só participa, como sobe ao pódio de um jeito, assim, impressionante. Foi o que aconteceu. Exato. Foi na competição internacional de programação universitária, a famosa ICPC, uma versão, digamos, super poderosa da IA do Google, o Gemini 2.5 DeepThink, levou o que seria uma medalha de ouro. E a nossa análise hoje é justamente para entender isso. Como essa IA fez o que fez. Principalmente, resolveu um problema que, olha, deixou 139 equipes humanas de elite para trás. O que isso diz sobre o futuro da inteligência artificial? Vamos tentar desembrulhar isso. Para começar, acho importante dar a dimensão da ICPC, né? Não é uma competição qualquer. É simplesmente a mais antiga, a maior, a mais prestigiada competição de programação algorítmica para universitários no mundo todo. É tipo a Copa do Mundo da programação. Um teste de fogo mesmo. Com certeza, pensa assim, equipes de quase 3.000 universidades, mais de 100 países, lutam nas etapas regionais, só os melhores chegam na Final Mundial. E lá, são 139 equipes finalistas, 5 horas cravadas no relógio, para resolver 12 problemas bem complexos. 12 problemas em 5 horas. E não são probleminhas de livro didático. Muitas vezes são inspirados em desafios reais da ciência, da engenharia. A pressão é altíssima e a pontuação, bom, o tempo conta, claro, mas só se a solução estiver perfeita, 100% correta. Nenhum errinho passa. Nada. Qualquer deslize já era. O nível de exigência é brutal, sabe? É bem mais complexo que, sei lá, uma Olimpíada de Matemática do colégio. Então, quer dizer, não basta só saber escrever código, né? Pelo que entendi, precisa de um raciocínio lógico muito, muito afiado, criatividade para pensar fora da caixa, estratégia. Exatamente. Para saber qual problema atacar primeiro, como usar o tempo e, às vezes, até inventar uma solução que ninguém pensou antes, é isso? Perfeito. São problemas que levam a capacidade de pensar de forma algorítmica, abstrata, ao limite máximo. E foi nesse cenário, nesse palco de gigantes, que o Gemini 2.5 DeepThink entrou. Competiu remotamente, mas, seguindo as mesmas regras, com supervisão dos organizadores e tudo. E o resultado foi... Nossa, foi de cair o queixo. O Gemini resolveu 10 dos 12 problemas. 10 de 12. Levou um tempo total ali de 677 minutos, o que, convertendo para a pontuação da ICPC, daria um desempenho de medalha de ouro. Impressionante. Mas olha, o que me deixou realmente assim, boquiaberto, foi a velocidade no começo. 8 problemas resolvidos nos primeiros 45 minutos. É quase difícil de acreditar. 45 minutos. E depois mais 2 em menos de 3 horas. Se a gente colocasse o Gemini no ranking com as equipes humanas, ele ficaria em segundo lugar geral. Que eficiência é essa? Então, essa eficiência vai além de só processar rápido. O que isso mostra é uma capacidade bem sofisticada de, primeiro, priorizar o que fazer e, segundo, otimizar a própria forma de pensar, o próprio raciocínio. Sabe? Análise probabilística, para estimar as chances de uma abordagem dar certo. E uma coisa que eles chamam de raciocínio paralelo. Raciocínio paralelo, como assim? É tipo ter várias cópias da IA pensando ao mesmo tempo, cada uma numa linha? É mais ou menos por aí, sim. Imagina que você tem múltiplos agentes Gemini, todos trabalhando no mesmo problema, mas de forma independente no início. Cada um tenta um caminho, testa o código, analisa o resultado. Ah, tá. E o mais importante, eles compartilham o que aprenderam, o que funcionou, o que não funcionou. É tipo uma colaboração interna super acelerada. Isso permite explorar muitas possibilidades ao mesmo tempo, muito mais rápido do que um único processo faria. É, sem dúvida, um marco para a programação automática e para o raciocínio algorítmico em si. Entendi. É como se fosse um brainstorming de alta velocidade dentro da própria IA. Bem interessante. E nessa performance toda, teve um momento que brilhou ainda mais, né? A resolução do
tal problema C. Esse foi o osso duro de roer que parou todas as equipes humanas. Exatamente esse. O problema C virou, assim, o grande desafio da competição. Era um problema de otimização de fluxo. Tenta visualizar uma rede bem complicada de canos, dutos, interligados a vários reservatórios. Ok. O objetivo era achar a melhor maneira de controlar as válvulas nesses canos, abrir um pouco aqui, fechar mais ali, ajustar o fluxo em cada um para conseguir encher todos os reservatórios no menor tempo possível. Parece um problema de logística, tipo otimizar uma rede de distribuição. Mas onde é que estava a dificuldade extrema que fez todo mundo travar? A dificuldade estava na escala, na quantidade absurda de possibilidades. Pensa bem, cada cano não era só aberto ou fechado. Poderia estar em qualquer estado intermediário. Um pouquinho aberto, quase todo aberto. Ah, então não era binário. Não, e com vários canos interconectados, o número de configurações possíveis explode. Vira na prática infinito. Tentar achar a configuração ótima, a melhor de todas, nesse espaço infinito de opções, é um desafio computacional gigantesco. As equipes humanas, mesmo as melhores do mundo, não conseguiram achar a chave para resolver isso no tempo da prova. Caramba! Infinitas configurações. E aí entra o Gemini. Como é que ele conseguiu desvendar esse enigma? Qual foi a mágica? Não foi mágica, foi uma combinação muito, muito inteligente de várias técnicas avançadas. Primeiro, ele fez algo interessante. Atribuiu valores de prioridade aos reservatórios. Basicamente, definiu o quão importante era encher cada um deles mais rápido em relação aos outros. Tipo, deu um peso para cada reservatório. Isso, um peso. Depois, ele usou programação dinâmica. É uma técnica poderosa para problemas de otimização que podem ser quebrados em pedaços menores, sabe? Com isso, ele conseguia achar a melhor configuração dos canos para um certo conjunto de prioridades que ele definisse. Ok, faz sentido. Ele consegue otimizar para um cenário de prioridades. Mas como ele achou as prioridades certas naquele universo infinito de possibilidades? Ah, aí que está a parte mais engenhosa da coisa. O Gemini usou um conceito da teoria dos jogos, chamado teorema Minimax. Minimax. Isso não é usado em jogos tipo xadrez para prever a jogada do oponente? Exatamente. Normalmente é usado para achar a melhor jogada pensando que seu oponente vai tentar minimizar o seu ganho, né? Nesse caso, a IA adaptou a ideia de um jeito muito criativo. O oponente aqui era a própria complexidade do sistema de canos, que por natureza restringe o fluxo. O Gemini percebeu que achar a solução ótima era, na verdade, equivalente a achar as prioridades que maximizavam o fluxo mínimo possível. Ou seja, identificar qual era o gargalo do sistema e otimizar ele. Que sacada. Ele usou um conceito de jogo para entender a física do fluxo ali. E como ele procurou essas prioridades de forma eficiente? Não dava para testar todas. Não mesmo. Ele explorou uma propriedade matemática do problema. Acontece que o espaço de soluções tinha uma forma que os matemáticos chamam de convexa. Imagina o fundo de uma tigela. Ok, uma forma de vale. Isso, e quando o espaço é assim convexo, dá para usar uma técnica de busca muito eficiente chamada busca ternária ninhada. Pensa que é como descer a encosta dessa tigela rapidinho até achar o ponto mais baixo, em vez de ficar procurando aleatoriamente por toda a superfície. Entendi. É um atalho inteligente para achar o mínimo. Exato. E essa combinação, programação dinâmica para avaliar um conjunto de prioridades, o conceito do Minimax para reformular o problema e a busca ternária para achar as prioridades ótimas eficientemente, foi o que permitiu encontrar a solução. Uau! E o fascinante aqui, eu acho, não é só o uso isolado de cada uma dessas técnicas, que já são avançadas por si só. É a síntese, a capacidade da IA de pegar conceitos de áreas diferentes, otimização, teoria dos jogos, algoritmos de busca e costurar tudo isso de forma criativa para resolver um problema totalmente novo. É isso que parece diferenciar, né? Não só aplicar uma fórmula,
mas combinar várias de um jeito novo. Foi essa combinação estratégica, essa, digamos, engenhosidade computacional que levou a uma solução que escapou a 139 equipes humanas de altíssimo nível. Isso sugere algo mais do que só seguir receita de bolo, sabe? Com certeza. É impressionante pensar nessa capacidade de síntese. Mas, assim, como o Google DeepMind chegou lá? Como eles construíram uma IA com essa habilidade? Qual é a tecnologia por trás disso tudo? Olha, segundo o próprio Google DeepMind, isso é resultado de avanços contínuos em várias frentes. Eles mencionam melhorias no pré-treinamento dos modelos, que são treinados com quantidades massivas de dados, novas formas de ajuste fino, que é o pós-treinamento para tarefas específicas, e principalmente, como a gente já falou um pouco, técnicas mais avançadas de aprendizado por reforço, focadas especificamente em problemas difíceis de programação, além do raciocínio multietapas e aquele pensamento paralelo que a gente discutiu. É um conjunto de inovações trabalhando juntas, não uma única bala de prata. Entendi. É um trabalho contínuo de pesquisa e desenvolvimento. E tem um ponto importante para a gente esclarecer, né? Essa versão específica do Gemini, que competiu a 2.5 DeepThink, ela não é a mesma que está disponível comercialmente hoje, certo? Nem para quem paga aquele plano mais caro do Google AI Ultra. Correto, é importante frisar isso. O Google confirmou que a versão usada na ICPC era uma versão avançada. Tinha significativamente mais poder computacional do que a versão que está disponível hoje para os assinantes. Quanto mais potente. Eles deram uma ideia? Não especificaram números, mas deixaram claro que a diferença era substancial. Provavelmente envolvia mais hardware, talvez otimizações específicas de software para esse tipo de tarefa de raciocínio complexo e programação. Então não é algo que alguém possa replicar hoje com a versão pública. Certo, bom saber. Então, juntando as peças, a vitória na ICPC, a solução incrível para o problema C, essa tecnologia avançada por trás, o que isso tudo representa no fim das contas? Qual é o significado maior dessa conquista? O próprio Google DeepMind está tratando isso como um marco importante. Eles usaram a expressão um salto profundo na resolução de problemas abstratos. Um salto profundo. O argumento deles é que o desempenho do Gemini, especialmente na solução daquele problema C, demonstra um nível de raciocínio abstrato, de criatividade computacional e uma capacidade de gerar soluções realmente novas para problemas inéditos, que isso representa um avanço qualitativo. Chegaram a falar numa centelha de engenhosidade genuína. Nossa, centelha de engenhosidade genuína. É forte. Eles até compararam com outros momentos históricos da IA, né? Tipo o Deep Blue ganhando do Kasparov no xadrez lá em 97. Isso, e o AlphaGo deles mesmos, ganhando do Lee Sedol no Go em 2016. Colocar essa vitória na ICPC nesse mesmo patamar é uma declaração e tanto sobre a importância que eles veem nisso. Sem dúvida. E a conexão com a busca pela AGI, a Inteligência Artificial Geral, fica bem clara aí. AGI, a inteligência artificial nível humano, digamos assim. É a ideia de uma IA com capacidade cognitiva ampla, que consegue aprender e aplicar conhecimento em vários domínios diferentes de forma autônoma, parecido com a gente. E habilidades como raciocínio abstrato, planejamento complexo, resolução criativa de problemas, justamente o que o Gemini mostrou na ICPC, são vistas como peças-chave, como blocos fundamentais para construir uma AGI. Então indica que a IA está começando a encostar em habilidades que a gente considerava exclusivamente humanas, pelo menos em certas tarefas. Exatamente, especialmente em tarefas que misturam lógica pura com essa faísca de criatividade, de achar um caminho novo. E o impacto prático disso no futuro, se essa capacidade se generalizar, também é algo que eles destacam. Tipo o quê? Onde isso poderia ser aplicado? Áreas como desenvolvimento de novos medicamentos, design de materiais, projeto de chips de computador mais eficientes, áreas onde a complexidade dos problemas hoje muitas vezes limitam o progresso humano. Uma IA com essa capacidade de raciocínio e síntese poderia acelerar muito as descobertas. Entendi. Mas essa visão super otimista do Google, ela é consenso.
Ou teve gente levantando outras questões, talvez sendo um pouco mais pé no chão? Ah, sim, com certeza surgiram contrapontos importantes. O Stuart Russell, por exemplo, que é uma super referência em IA, ele ponderou um pouco. Questionou se a comparação com Deep Blue e AlphaGo não seria talvez um pouco exagerada. Ah, é? Por quê? Ele lembrou que IAs já vinham melhorando bastante em programação há algum tempo, e que o impacto real do Deep Blue na evolução da IA como um todo foi de certa forma limitado. Não abriu tantas portas novas quanto se imaginava na época. Interessante essa perspectiva histórica. Mas ele viu algum mérito específico nesse resultado da ICPC? Algo de novo? Sim, ele destaca um ponto crucial sobre a ICPC. Não basta a IA gerar um código. Esse código tem que funcionar perfeitamente, passar em testes super rigorosos. E para ele, o sucesso do Gemini nesse ambiente tão exigente pode sim indicar um progresso real na capacidade das IAs de gerar código de alta qualidade e confiável. E isso sim seria um avanço muito significativo e com impacto prático direto. Faz todo sentido. A confiabilidade do código gerado por IA é uma questão enorme. E teve mais alguém com ressalvas? O Michael Wooldridge, outro especialista bem conhecido, também chamou o feito de impressionante, claro, mas levantou a questão do custo computacional. Ao quanto de energia e processamento foi gasto nisso? Exato. Como o Google não abriu esse número, fica a dúvida. Essa performance incrível foi alcançada com quantos recursos? Será que é algo viável de aplicar em larga escala hoje? Ou ainda é proibitivamente caro? É uma conquista notável, sem dúvida, mas talvez o custo ainda seja um fator limitante importante no momento. Entendi, a questão da eficiência energética e de recursos. E o pessoal da própria competição, o diretor da ICPC, como ele viu essa participação e vitória da IA? O Bill Polsher, que é o diretor executivo da Fundação ICPC, ele vê esse momento como um marco, um divisor de águas mesmo. Para ele, a entrada bem-sucedida do Gemini não só estabelece um novo patamar de capacidade, mas também força a comunidade acadêmica e a indústria a pensarem. Pensar sobre o quê? Sobre como integrar essas ferramentas de IA no futuro da educação em computação, na pesquisa, na própria prática da programação. Quais são os padrões éticos e acadêmicos que a gente vai precisar desenvolver agora, que as IAs podem competir nesse nível? Ele vê isso como um catalisador para discussões muito importantes que precisam acontecer. Ok. Então, se a gente fosse tentar resumir a ideia central de tudo isso, a gente poderia dizer que foi uma demonstração muito forte da evolução da IA. Mostrou que ela está avançando em tarefas que exigem não só lógica pura, mas também um raciocínio abstrato bem profundo e até uma dose de criatividade para resolver problemas realmente complexos, chegando a superar a capacidade humana em desafios muito, muito específicos como esse problema C. Exatamente essa é a leitura. Mostra que a fronteira do que as máquinas podem fazer está se expandindo, entrando em áreas que exigem mais do que só força bruta computacional ou reconhecimento de padrões. E isso, claro, nos leva a uma reflexão final, talvez um pouco provocativa. Manda. Se a IA já demonstra essa tal centelha de engenhosidade, como o DeepMind descreveu, num domínio tão abstrato, tão desafiador quanto a programação competitiva de elite, onde mais a gente vai ver essa capacidade emergir nos próximos anos? Será que a gente está realmente preparado ou talvez até subestimando a velocidade com que aquela linha entre a cognição humana e artificial pode ficar, bem, cada vez mais tênue? Principalmente em tarefas que exigem criatividade e raciocínio profundo, é algo para a gente ficar pensando, né?